Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Peço perdão pela garganta. Ontem estivemos ministrando em outro ministério também aqui. E desde domingo, eu falei, Senhor, eu vou guardar um pouquinho na minha garganta, que ultimamente tem ficado frágil. Só que na terça-feira Deus falou assim, não, vou fazer algo diferente, você vai louvar. Pediram para me louvar o hino, e esse hino era muito alto para a minha voz, então deu uma desestabilizada na minha voz, mas tudo para a honra e glória do Senhor. Né? A palavra do Senhor diz que nos tempos antigos, como foi dito ontem lá no ministério, que os irmãos de antigamente não tinham instrumento, não tinha microfone, não tinha nada, não tinha playback nem nada. Era um com a garganta. Então, quem somos nós para recuar porque a garganta está rouca ou porque está enferma? Né? Nós temos que dar o nosso melhor ao Senhor, porque Deus deu o melhor dele para nós. A honra de sermos filhos dele, ele já nos deu. Esse é o melhor presente que nós possamos ter, é ser filho dele. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, 1 Reis, no seu capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21, no seu versículo 2, no seu versículo 3. Reis, capítulo 21, seu versículo 2, no seu versículo 3. Quem achou, diga amém. Amém. Posso ler então? Amém. Está escrito assim, que Acabe falou a Nabote, dizendo, dai-me tua vinha, para que me sirvas de horta, pois esta está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parecer bem aos teus olhos, dar-te a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe, guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Amém? Poder se sentar. Você deve. Essa palavra fala sobre a vinha de Nabote. Quando eu estava vindo para cá, eu conversando com meu primo, eu falei para ele, olha, eu não tenho palavra. E tem palavra é o Senhor. Mas eu estudei, eu comi, eu orei, eu jejuei. Mas Deus ainda não tinha me dado a palavra. Continuei orando, vim, cheguei aqui, me ajoelhei, orei, pedi ao Senhor. E Deus me trouxe essa palavra e Ele me deu um título para essa palavra. E o título dessa palavra é Qual é o seu valor? Amém? Porque aqui fala que Nabote tinha uma vinha muito bonita. Uma vinha onde mostrava a sua beleza e o seu conteúdo. Não era só a beleza exterior, mas o seu interior também. Então o rei ele ficou olhando ela ali ao lado de sua casa e ele falou, nossa, mas que vinha maravilhosa. Eu quero essa vinha para mim. Bateu no coração do rei o desejo de ter aquela vinha. Só que Nabote, para ter aquela vinha, sofreu, padeceu. Ele cuidou daquela vinha. Não foi uma qualquer vinha onde Nabote tinha. Foi herança de seus pais. Foi algo que ele cuidou com amor e carinho. Porque é uma herança. E hoje eu venho perguntar a ti, qual é o seu valor? Qual é a herança que você tem cuidado? Qual é a herança que o rei tem tentado tirar de você? Mas irmã, eu não tenho nada. Você tem tudo, você tem a salvação. É tudo. A salvação. Depois tem os dons que o Senhor nos dá. Eu, pela graça do Senhor, tenho o dom da palavra e tenho o dom de louvar. Mas é dele, não me pertence. E eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar para que o rei não venha tomar o que ele me deu. Porque ele me deu e ao mesmo tempo ele me emprestou. Pois naquele grande dia ele irá falar, filha, cadê as obras? Cadê o que eu coloquei em tuas mãos? Eu não sei como você saiu de casa nessa noite. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei o que você tem falado em secreto com o Senhor. Mas eu sei de uma coisa, o Senhor está aqui para falar com você. E o rei, ele chegou a
dá, eu te dou um dinheiro, eu te dou outra vinha, uma melhor que essa. Talvez não existiria outra vinha melhor que ela, porque aquela lá tinha um sabor diferente, um sabor que só Nabote sabia, porque ele sofreu, eu volto a repetir, ele sofreu para ter aquela vinha. E para você chegar até aqui, você sofreu as tentações, as lutas, os pratos que o diabo tem lançado sobre a sua vida. Para você chegar aqui, não foi assim simplesmente, eu vou, pronto, acabou. Não é tão fácil. Para chegar aqui, nós vencemos barreiras, vencemos lutas, vencemos coisas que a gente às vezes não acredita. Tem gente que às vezes fala assim, não, mas irmã, eu não venci nada. Eu fui e pronto, acabou. Para você, você não vê nada. Mas lá, no reino celestial, há lutas espirituais. Porque o diabo ele não está feliz porque você está aqui ouvindo a palavra do Senhor. Ele não está contente porque ele sabe a história linda que Deus tem para você. Foi dito nessa noite que o Deus do impossível está aqui. Foi dito nessa noite que o Deus Todo-Poderoso que curou a mulher do fluxo de sangue está presente aqui. Foi dito nessa noite que o homem que curou o cego de Jericó está aqui. Foi dito nessa noite que hoje receberemos cura. Mas irmã, eu não estou doente carnalmente e espiritualmente. Nem tudo que é falado é carnalmente. Nós temos que aprender a levar tudo também para o mundo espiritual. Meu Deus. Às vezes, nós nos encontramos com problemas e achamos que é carnal. Às vezes, uma dor de cabeça. Mas essa dor de cabeça, o Senhor manda dizer que às vezes não é carnal. Não é nada que o médico vai curar. É algo espiritual. É uma batalha espiritual que nós enfrentamos a cada dia para estar na presença do Senhor. E Nabote, para ter aquela vinha maravilhosa, abençoada por Senhor, ele batalhou. Ele cuidou, ele regou, ele adubou. E assim somos nós na presença do Senhor. Nós temos que ser regados a cada dia. Como somos regados a cada dia? Buscando a presença do Senhor. Estando na igreja, estando em casa. Mas irmã, em casa sim. Porque em todo lugar está o Senhor. Deus não está somente na igreja. Deus está em todos os lugares. Primeiramente, Ele mora em nós. Ele está em nós. Então, onde nós estamos, o Senhor está. Tem um hino do Chico Cavalhais que diz: esse adorador. Esse adorador não tem momento nem hora. A qualquer momento ele levanta e adora. Então, não importa onde você está. Mas eu estou em casa, adoro o Senhor. Eu estou na rua, adoro o Senhor. Mas vão me chamar de Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz que somos escolhidos para confundir aqueles que se acham que são. E o rei ele chegou, viu que Nabote falou não. Nabote falou: não, você pode me dar o que você quiser. Me oferecer o que você quiser. Eu não quero, porque o que é meu ninguém toma. É herança de meus pais. Foi isso. Então o rei, muito angustiado, ele foi para sua casa, muito angustiado, não quis comer pão, não quis nada. E ele começou a pensar: como é que eu faço para ter aquela vida? E é assim que o inimigo faz todos os dias. Como é que eu faço para derrubar aquele povo? Como é que eu faço para derrubar aquele povo? Se eu vou por aqui, eles conseguem se permanecer em pé. Eu vou por ali, eles continuam em pé. Eu vou por lá, eles estão em pé. Eles estão perturbados, procurando astúcia, formas de te derrubar. Aleluia. E a mulher do rei falou assim: calma, eu vou resolver esse problema. Foi lá, mandou tacar pedras de Nabote, e Nabote veio a falecer. Mas ele veio a falecer porque ele guardou o que era dele. Ele não desistiu por uma pequenina coisa. Não foi uma tempestade ou um vento que fez Nabote desistir.
Nabote foi até o fim. A palavra do Senhor hoje para você é essa: vai até o fim. Vai até o fim. A sua vitória não está no começo, não está no meio, está lá no final. A sua vitória está lá no final. Sabe qual é a sua vitória? A sua coroa. É você subir para o céu e receber a sua coroa da mão de todo mundo. Essa é a sua vitória. Será que o problema que você está vivendo hoje é maior que a tua coroa? É maior que o teu Deus? Aleluia. Será que o problema que você tem passado na tua casa é maior que o teu Deus? Será que a tentação que você sofreu antes de chegar na porta da igreja é maior que teu Deus? Mas irmã, é tão difícil. Nabote, ele sofreu. Aleluia. E teve uma vinha maravilhosa. Mas irmã, ele faleceu. Ele faleceu porque ele guardou o que era dele. Ele falou assim: eu tenho que guardar o que é meu. Se for preciso que tire a minha vida, mas eu vou guardar o que é meu. Nabote veio a falecer e o Senhor se levantou. Não. Mexeu com o meu, mexeu comigo. Mexeu com a minha filha, mexeu comigo. E assim o Senhor fala para ti nessa noite: mexeu com você, mexeu comigo. Mexeu com você, mexeu comigo. Falou contra você, falou contra mim. Você não consegue. Segura na mão do Senhor e você vai ver o resultado. Segura na mão de Deus e veja o que Ele vai fazer na sua vida. A mão do Senhor é maior do que qualquer uma. Ele pode fazer por você o que ninguém pode fazer. É verdade. Não é o pastor, não é eu, não é um obreiro, não é o presbítero, não é o diácono, não é o evangelista, não é um missionário que vai resolver por você. É o Senhor. Maravilhoso. Quem resolveu o problema de Nabote, mesmo depois de morto, foi o Senhor. Mesmo depois de morto, o Senhor lutou pela vinha. Porque você é uma vinha diante do Senhor. Você tem valor diante do Senhor. Faça a diferença onde quer que você esteja. Pois você é uma vinha do Senhor Jesus. Você é uma vinha preciosa. Não há rei, não há limitação, não há valores que vai tirar isso. Porque você é precioso. Você é precioso para o Senhor Jesus. Faça como Nabote. Segure na mão do Senhor e vai até o fim. Vai até o fim. Mas irmão, o problema parece ser tão grande. E o seu Deus é o quê? E o seu Deus é o quê? Você está diminuindo o seu Deus? A palavra do Senhor diz que Ele curou, Ele ressuscitou, Ele libertou, Ele transformou e Ele salvou. O que vai você fazer? Será que o dinheiro é maior que o seu Deus? Será que o seu problema é maior que o Senhor? Será? Será que é impossível de segurar na mão do Senhor e dizer: Senhor, me guia. Me guia, pois eu sou pequeno. Para chegar aqui, Espírito de Deus. não é fácil. Quem disse que ia ser fácil? Porque nem Jesus agradou a todos. Nem Jesus. Quem somos nós para agradar a todos? Quem somos nós? Nós somos fruto do Espírito Santo. Então temos que viver a vida de Cristo. Como eu falei ontem lá na outra igreja. Nós temos que acordar e pensar assim: o que Jesus faria no meu lugar? Para onde Jesus iria no meu lugar? O que Jesus faria nessa situação que eu estou? Porque a sua vida é a vida do Senhor. Você é vinha. Eu vou repetir aqui, o Senhor manda eu repetir. Você é vinha preciosa para o Senhor. Você é vinha preciosa do Senhor. Aleluia.
Deus tem cuidado de você, assim como Ele cuida de nós. Deus tem segurado em tuas mãos, assim como Ele segura nas mãos de nós. Deus tem cuidado de você. Deus tem olhado para você e tem dito: paciência que eu estou com você. Paciência que eu estou entrando com providência. Paciência, aquilo que você me pediu em secreto. Não é o nosso tempo. Para Nabote era o tempo de Nabote, porque a vinha dele já estava dando os frutos. Porque quando você começa a dar frutos, o diabo se levanta. E a vinha de Nabote já estava dando os frutos. E o diabo se levantou na vida do rei. Falou: vai lá, atormenta ele. Porque eu não aguento mais ver ele cantar, ele pregar, eu não aguento mais ver ele fazer o que ele tem feito. Ele está perturbando a minha vida. Aleluia. Você tem perturbado com o inferno. Glória a Deus. Hoje eu digo, Deus vai explodir o inferno por sua causa. Deus vai explodir o inferno por sua causa. Jesus é a menina dos olhos do Senhor. Onde ninguém estava valendo. Deus olhou para você e falou assim: ela tem algo especial. Ele tem algo especial. Uma vez o meu pastor, para finalizar, ele falou numa das suas pregações, que é algo que eu gosto muito, que Jesus é um grande comprador de porcarias. Mas, irmão, um grande comprador de porcarias, né? De onde você veio? De onde você veio? Você veio do bom e do melhor? Uns veio do berço evangélico, glória a Deus por isso. Mas outros passaram pelo mundo. Outros beberam, outros fumaram, outros foram para a balada, outros se prostituíram. E o que Jesus fez com você? Te lavou, te quebrou, te abraçou, te trouxe até aqui para dizer que você é escolhido, para dizer que você é escolhido, para dizer que você é vencedor. E nessa noite o Senhor está com você. Eu não posso ser dizer guardem o que vocês têm. A vida do jovem muitas das vezes não é fácil, porque o mundo, o diabo tem muitas coisas a oferecer, não só aos jovens, a qualquer um. Mas hoje o Senhor manda dizer isso para os jovens, especialmente para os jovens, porque eu sou jovem e eu sei como é que é. Eu fui líder de adolescentes, então quando eu vejo os adolescentes cantar, eu já me dá aquela saudade, né? E o Senhor manda vocês guardarem, guarda a coroa, vigiai na escola, vigiai no trabalho, vigiai na rua, vigiai onde vocês estiverem, porque vocês são vinhas que estão crescendo, estão mostrando os seus frutos, e o diabo não está feliz. Quando vocês louvam, eu vejo o céu se abrir e derramando unção. Se vocês imaginarem os dons que o Senhor tem para vocês, os dons e as coisas maravilhosas que o Senhor tem para vocês, não é só coisa material. Pensa primeiro no que Deus tem para vocês no reino celestial. É através de vocês que muitas vezes vão se render ao Senhor. É através de vocês que pessoas vão ser libertas. É através do louvor de vocês que pessoas serão curadas. Porque Deus tem ouvido a oração de vocês. Mas vigiai. Não se vende por qualquer coisa. Não troque a sua vida. Não troque aquilo que Deus deu para vocês por qualquer coisa. Porque o que o mundo tem é qualquer coisa. É qualquer coisa. Porque é passageiro. Ele te dá hoje, amanhã ele te toma. E te toma com dor. Então vigiai. E até aqui foi do Senhor um Deus. Dê essa oportunidade em nome do Senhor Jesus.